Olá, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Irene do Planalto. E eu sou a Laísa, e me juntei com o Chico e com a Irene para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. O Cadastro Ambiental Rural foi um mecanismo instituído pela Lei 12.651 de 2012. Antes de nos dedicarmos ao cadastro em si, é necessário um breve histórico dos embates pela lei citada. O Código Florestal de 2012 teve uma gestão conturbada, marcada pelo embate entre dois grupos principais: ruralistas, cujo objetivo era reduzir ao mínimo medidas que inviabilizavam a expansão da fronteira agrícola, normalizando as infrações ambientais cometidas pelos grandes proprietários rurais. E os ambientalistas, que objetivavam resguardar áreas ainda não degradadas, não consolidadas ou transformadas em campo de produção agrícola. A discussão quanto à necessidade de uma reforma da política ambiental brasileira foi levada a cabo na primeira versão no projeto de lei aprovado pelos deputados em maio de 2011, impondo uma derrota ao governo. Em dezembro do mesmo ano, o texto passou por mudanças que agradavam ao governo no Senado, mas, ao voltar à Câmara, sofreu novas alterações contrárias às pautas governistas. Essa série de derrotas confirmou a inclinação ruralista da Câmara dos Deputados e fez emergir a campanha Veta Dilma. Os fatores apontados por ambientalistas para a necessidade do veto presidencial eram os mais diversos, desde o léxico utilizado, com conceitos incertos e genéricos no texto da lei, até a ampliação de forma indiscriminada do desmatamento, passando pela anistia aos criminosos ambientais e o desmonte do sistema de controle da exploração de florestas nativas e transporte de madeira, todos comprovados posteriormente, como veremos ao longo do texto. A então presidenta Dilma Rousseff fez 12 vetos e 32 modificações no Código Florestal aprovado pela Câmara dos Deputados, objetivando restaurar pontos do projeto do Senado que caíram na Câmara dos Deputados. Entre os vetos, destacou-se o artigo que trata da consolidação de atividades rurais e da recuperação de áreas de preservação permanente, APPs. Os vetos e modificações se mostraram insuficientes para uma legislação ambientalista. Foram deixadas inúmeras lacunas que, como poderemos verificar com a análise distanciada temporalmente, foram preenchidas por medidas provisórias, a exemplo da MP 571 de 2012, recheadas de emendas por vezes não alinhadas com o bem-estar ambiental. A anistia foi substituída por suspensão de multas a partir da assinatura de um termo de compromisso para a recuperação de áreas de preservação permanente e reservas legais, e o prazo para se enquadrar na lei foi aumentado de 1 para 5 anos. O resultado final se tornou um pacote conciliatório que tentava agradar tanto aos ambientalistas como aos ruralistas, mas o segundo grupo saiu com um lucro muito maior. Entre as mudanças da lei estava a criação do Cadastro Ambiental Rural, CAR, que deveria permitir ao governo e aos órgãos ambientais estaduais conhecerem a localização de cada imóvel rural e a situação de sua adequação ambiental. Concebido como mecanismo de regularização ambiental, acabou se tornando instrumento da grilagem, na medida em que passou a servir como comprovante de posse que muitos invasores usam para reivindicar as áreas griladas e colocá-las à venda, tentando dar aspecto de legalidade às transações. Ligada à presunção da fiscalização da apresentação de comprovação da propriedade ou posse, note a quantidade de ações. Na rede de relações práticas, o CAR autonomizou-se, se tornando ferramenta de grilagem. Unindo aos programas, benefícios e autorizações ligados ao CAR com a aceitação como prova de propriedade, o resultado é que o registro está sendo utilizado como regularização prévia de interesses do latifundiário, ou seja, um tipo de acordo para negociar terra, soja ou gado, ou para possibilitar acesso a financiamentos públicos e privados em áreas rurais, aquecendo atividades econômicas e a especulação imobiliária rural, formando verdadeiras redes de solidariedade e acelerando processos de expulsão de povos tradicionais de seus territórios.
No estado do Tocantins, as comunidades quilombolas foram obrigadas ilegalmente a apresentar documentos fundiários em uma análise feita pelo Naturatins, que adotou critérios usados para imóveis rurais, solicitando feições que não são obrigatórias para os cadastros ambientais rurais de povos e comunidades tradicionais. Mesmo após a assinatura do termo de acordo entre Naturatins e MPF em reconhecimento aos direitos constitucionais quilombolas, algumas comunidades tiveram suas inscrições arbitrariamente canceladas, mesmo estando ativos no SICAR federal. Nesses territórios cancelados no estado, constam apenas os cadastros ambientais rurais de fazendeiros, cujos recibos do CAR estadual vêm sendo suficiente para terem acesso a crédito e políticas públicas, independente do recibo federal do SICAR. O Pará, que conta com investimentos específicos para o CAR de povos e comunidades tradicionais, através do programa Municípios Verdes, PMV, não avança para a inscrição das comunidades no estado que indica mais de 100% de sua área dentro do sistema, realizando uma exclusão escandalosa dos territórios coletivos. No caso do Mato Grosso, o CAR virou caso de polícia. Após a abertura de investigação policial sobre suspeita de fraude na gestão do CAR, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso deve ser vista como um dos casos mais emblemáticos de como o favorecimento da estrutura de regularização ambiental e, diga-se, da regularização fundiária para o agronegócio envolve esquemas criminosos. A secretaria, que recebe aportes financeiros de bancos alemães para a regularização ambiental de imóveis rurais, estabeleceu sistema próprio de inscrição no CAR, sem possibilidade de autodeclaração de povos e comunidades tradicionais e em descompasso com a customização do sistema nacional. Tanto nos estados do Tocantins, Pará, como no Mato Grosso, é possível observar um uso político e econômico do CAR em favorecimento da inscrição de grandes proprietários de terra, deixando de fora os territórios coletivos dos povos e comunidades tradicionais. Hoje, diversos procedimentos de regularização fundiária utilizam o CAR como forma de comprovação de posse, o que demonstra autonomização para além do simples desvio, se tornando regra que propicia a fraude. O cadastro garantiu apenas parte dos benefícios previstos no texto da lei, desburocratizando a regularização ambiental, ao passo que criava um banco de dados de produtores rurais, sem avançar na mesma intensidade para as comunidades tradicionais, a exemplo da já citada exigência de uma área líquida para as comunidades tradicionais. Pelo contrário, o que se assiste é, em alguma medida, a flexibilização para o primeiro grupo, os produtores rurais, e a criação de entraves para o segundo, as populações tradicionais. As comunidades, apesar de possuírem um módulo específico dentro do cadastro, não obtiveram benefícios com a regularização ambiental e se viram cada vez mais à mercê de conflitos socioespaciais. Atualmente, a grilagem tem se fortalecido com o anúncio de terras roubadas na internet, expandindo a rede de solidariedade. Não é raro que se encontre em oferta terras aguardando titulação ou com registro no CAR à venda. Quando a transferência é efetivada, o grileiro tem a chance de se distanciar da fraude, passando o problema adiante. Para tanto, não é raro que a área grilada seja fragmentada e vendida para diversos compradores, aumentando o lucro do grileiro e encobrindo a fraude. Também houve estímulo à indústria dos títulos falsos e invasão de terras indígenas, com a edição da Instrução Normativa 9 de 2020, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que foi suspensa pela Justiça, mas gerou um breve rebuliço em 2020. A instrução normativa passou a permitir a emissão de declaração de reconhecimento de limites até a homologação da terra indígena por decreto presidencial, o que na prática significava incentivar e legitimar grilagem de terra indígena. Sem muito aprofundamento, o processo se resume a 1. Grileiros identificam áreas, geralmente públicas, ocupadas ou não por populações que lá vivem há gerações. 2. A terra normalmente é desmatada e loteada para venda ou especulação imobiliária. A ocupação muitas vezes se dá através do conflito e violência.
3. Para dar aparência de uso econômico, criminosos colocam gado e se dizem proprietários da terra. 4. Grileiros encontram cumplicidade de cartórios, juízes ou programas do governo para legitimar a invasão e obter os documentos da área grilada, registro em cartório incompetente ou livro incorreto, uso capião judicial ou extrajudicial, acordos escusos em ações discriminatórias, declaração do CAR, entre outras. Hoje, a grilagem conta com fins bastante variados, apontados na CPI da Grilagem 2002, entre os quais cabe listar o uso das terras griladas como garantia bancária em empréstimos agropecuários, para pagamento de dívidas com o poder público, em especial com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e a Receita Federal, para a implantação de projetos de manejo florestal, plantação e o benefício de narcóticos. Fins estes apontados na CPI e reforçado por autores como Santos e Tavares. Melo resume assim os fins da grilagem. A. Revenda da terra em grande escala. B. Obtenção de financiamentos bancários para projetos agropecuários. C. Exploração madeireira. D. Pagamento de dívidas previdenciárias e fiscais. E. Obtenção de bônus pelo sequestro de carbono. E F. Obtenção de indenização desapropriatória. É curioso que alguns desses fins coincidem com a contextualização dos conflitos com quilombolas pelo racismo e violência contra quilombos no Brasil, demonstrando com clareza a cor do conflito. Especulação imobiliária. Conflitos em quilombos urbanos e rurais em que a comunidade sofreu violações decorrentes de processo de especulação imobiliária. Esses casos envolviam o risco de perda do território quilombola por intervenção de terceiros, em razão de interesses imobiliários para a construção de resorts, especialmente na região litorânea do Rio de Janeiro, condomínios de luxo, loteamento, entre outros. Latifúndio. Casos em que as situações de violação se deram no contexto de conflito com grandes proprietários de terras, latifundiários. Megaprojeto socioambiental. Casos em que as violações decorreram de conflitos socioambientais envolvendo grandes projetos. Duplicação de rodovia, mineração, agronegócio, construção de portos ou complexos portuários, usinas hidrelétricas, entre outros. Outros. Casos em que as violações estão associadas à violência de gênero, ao racismo religioso ou à presença de tráfico de drogas e ou de grupos milicianos no território. Vai de cima deste morro, ninguém sai. Ao grileiro nós vamos resistir. Todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste